Olá, eu sou Juca Kfouri, está começando mais uma tabelinha, aliás, mais do que mais uma tabelinha, está começando a última tabelinha de 2012 com Victor Ernesto Birner. E diga-se de passagem, vamos falar das conquistas do Corinthians e do São Paulo na semana que passou e vamos tentar esmiuçar esse campeonato mundial de clubes da FIFA que você tenha certeza absoluta nunca mais vai ser o mesmo. Não exatamente pelo que aconteceu dentro de campo, mas pelo que aconteceu fora de campo. Evidentemente, a participação do bando de loucos, sejam aqueles que saíram do Brasil, sejam os que estavam lá, sejam os que se encontraram lá, mas que fizeram do estádio de Toyota e de Yokohama dois verdadeiros Pacaimbus, vai fazer com que haja uma expectativa, não só da FIFA, como da imprensa mundial, como, eventualmente, de outras torcidas, para que, de alguma maneira, se repita aquilo que está deixando todo mundo absolutamente perplexo, porque ninguém imaginava que pudesse ser aquilo. Independentemente de saber se tinha 30 mil, 35 mil, 20 mil, 12 mil ou 5 mil. O que interessa é olhar para aqueles estádios e vê-los em preto e branco e só ouvir um canto de torcida. Era o canto da Fiel, era o canto do bando de loucos. Para mim, e, claro, com o direito à absoluta divergência, apesar, com o Tite, com o Cássio, com o Guerreiro, com o Paulinho, com o Jorge Henrique, com o Ralf, com o Sheik, com tudo. O personagem deste Mundial da FIFA se chama o torcedor do Corinthians. Felizmente, vão voltar para casa com a vitória, porque deveria ser terrível voltar sem festejar o título. Agora é esperar o que vai acontecer amanhã em São Paulo, já com uma questão que deve ser dita sem nenhum temor de ferir quem quer que seja. É um absurdo que a Prefeitura de São Paulo, da cidade mais desenvolvida do país, até agora não saiba exatamente como será a chegada do Corinthians. Isto devia estar planejado há 1, há 2, há 3, há 4, há 5, há 6 meses. Há 6 meses que se sabe que no dia 18 de dezembro de 2012, a delegação do Corinthians chegaria do Mundial do Japão. Com vitória ou com derrota. Chegaria. Não havia um plano para essa chegada já preparado, difundido, divulgado, com alternativas. Quem quer participar da festa faz isso, quem não quer faz aquilo. Realmente para quem vem do Japão, deve ser incompreensível. Boa tarde, boa noite, bom dia, Victor Ernesto Birner. Bom dia, aliás, boa tarde, né, Juca Kfouri. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo pelo título do Corinthians. Eu não joguei, aquele era o Guerreiro peruano, eu não estava em campo. Não, mas você é corintiano, e como Sim. todos os corintianos, vibrou muito, eu te conheço, eu sei Sim. que no ar você não externa, mas eu Sim. conheço fora do ar, eu tenho noção do seu desequilíbrio com a sua equipe, inclusive, quando algumas opiniões suas mostram isso, inclusive. Mas, não as de hoje, não as de hoje. Eu queria te dar os parabéns também pela conquista da Copa Sul. Obrigado, mas acho que ela não merece tanto parabéns assim, porque... A Copa Sul tem a sua Não, porque é um campeonato menor, por isso. Mas É um campeonato interessante, merece a festa, tudo, mas é um campeonato muito menor. O Campeonato Mundial é um campeonato especial. Eu acho que o Corinthians, quando ganha o Mundial, ele sobe um degrau no mundo do futebol, tá? Porque conquista algo dentro de campo muito importante. Eu sei que nesse momento já deve ter um monte de gente falando, mas é bicampeão do mundo, mas não sei o quê. O Corinthians é bicampeão do mundo. Inquestionável. Agora, o outro título é um título chancelado de uma briga política num campeonato. Se alguém tem alguma dúvida da diferença, basta ver o número de corintianos que estiveram, o número que esteve no Rio de Janeiro e o número que foi ao Japão. Muito mais longe, muito mais caro. A reação das pessoas, desde a Libertadores. Eu concordo com tudo que você falou sobre a torcida do Corinthians. Eu acho que a japonesada acostumada com esse mundo mais quadrado deve ter enlouquecido ou ficado chocada, dependendo do The Guardian perfil. ontem dizia, é fantástico, como é que a torcida do Chelsea vai fazer frente a essa gente? Né? Também acho legal que as outras torcidas de times grandes, que algumas comparecerem em bom número, outras nem tanto, elas vão rivalizar. Sim. Então eu não tenho a menor dúvida se os Palmeiras, o Santos, o São Paulo, se um deles
uma hora chegar Vai ter uma e mobilização vai ter uma pra- mobilização. Vamos pra mostrar competir. que não são só eles que vão. Mas não dá para competir, obviamente, porque aqui são 25 milhões de corintianos contra 16 de São Paulinos, os palmeirenses têm menos, então aí é a quantidade, além da qualidade. Não dá para tirar o Cássio do personagem da decisão. Não, sem dúvida nenhuma. Não dá para tirar o Cássio. Ele e o Mais uma Guerreiro. coisa. Acho que se o Corinthians perdesse, você falava sobre a preparação que a prefeitura não fez, mesmo que perdesse, seria necessária. Sem dúvida. Ia ter uma recepção. mas A não ser que tomasse uma goleada na final, ia ter uma recepção Mas aí podia especial. ter confusão. Quer dizer, tinha que ter um esquema. Ó, os caras vão chegar de cabeça inchada, os caras não vão. Os caras perderam dignamente, vão ser bem recebidos. Tinha que ter. Tinha que ter todas as hipóteses, é o mínimo. A cidade vai parar, a gente vai ter problemas. O São Paulo parou a cidade, o Corinthians, que é uma torcida muito maior, vai fazer muito mais na primeira conquista. Então, você que precisa transitar pela cidade aí, sei lá, na manhã, não sei que horas que o avião chega O também. Corinthians chega às 7h05 da manhã. Então, vindo de pronto. Frankfurt. Então, a cidade vai parar. Né? E vai parar a cidade inteira, não é que vai parar perto de Guarulhos ou a Paulista, vai parar o centro da cidade. Vitor, não se sabe qual é o itinerário ainda, Vitor. Vai parar a cidade. Eu sei, Vitor, são 3h10 da tarde, não se sabe. Só se sabe em que ala que vai sair do aeroporto de Guarulhos para não ter confusão no aeroporto. Né? O aeroporto já se organizou. Mas, inclusive, eles não vão passar pelo saguão, né? Isso. Sabe-se embarcar na pista. que vai para o centro de treinamentos, mas é evidente que não vai sair do aeroporto e vai ao centro de treinamentos, porque é uma distância muito curta e não daria para se expor diante da torcida. Então vai fazer um passeio pela cidade. Né? Há mil hipóteses, falou-se em Pacaembu, vai todo mundo para Pacaembu, não, vai para o Sambódromo, que talvez fosse o mais inteligente. Né? É porque é central. Né? Mas, enfim, Vitor, eu não sei. Eu não sou o prefeito de São Paulo. Se eu fosse, eu garanto para você que eu te diria exatamente, mas já com antecipação. E tem uma coisa, assim, um monte de gente vai criticar. Eu acho que o time tem que desfilar em carro aberto. A festa tem que acontecer, só que ela tem que acontecer de um jeito organizado e por isso que você está cobrando uma atitude da prefeitura. Eu quero lembrar que a gente não aprende, isso que é o triste, né? Fez-se com o time de 2002, campeão do mundo, uma das maiores desumanidades que eu já vi se fazer com um grupo de atletas. O grupo de atletas, depois de muito negociar, né? Depois de parar em Recife, foi a Brasília e levou 7 horas no caminhão de bombeiros para chegar no Palácio do Planalto para ir visitar o presidente, que então era Fernando Henrique Cardoso. Né? E foi daí que o Vampeta, já inteiramente bêbado, deu cambalhota na rampa do Planalto, no que ele fez muito bem. Para a revolta de Everson Passos na época. Exatamente. Fez muito bem. Porque não teria sido, né, para uma equipe que voltava de 24 horas de viagem, não era muito mais razoável que o presidente da República fosse ao aeroporto, cumprimentasse um por um, pusesse neles ali uma medalha de honra ao mérito, né, e cada um fosse para sua casa, né, tomasse um avião para o Rio, outro para São Paulo, outro para o Rio Grande do Sul, e resolvesse sua vida? Não. É claro, o Corinthians é uma outra coisa, vem para São Paulo, para sua cidade, há que se fazer uma coisa bonita, festiva, mas com o mínimo de organização. Mas já está na cara que não vai ter, porque agora não dá mais tempo de fazer uma coisa razoavelmente organizada. Agora, só mudando um pouco de assunto, o que você acha desse Mundial de Clubes, Juca? Eu escrevi. Eu fui muito criticado. Eu escrevi a mesma coisa, com menos palavras. Né, falando de tudo, mas dizendo, não tem o charme da Copa Intercontinental. Eu não estou nem ligando para o charme. Não, eu estou ligando para o seguinte, é que ele é ruim dentro de campo. Não, é que ele é uma mentira. Por que ele é uma mentira? Porque Vai no último jogo. Ele tem um jogo semifinal que que eu chamo é o jogo do medo, é o jogo do vexame, né? O vexame que o Inter passou. Né? Agora, imagine você, isso era perfeitamente possível pelo que aconteceu. Né? O Alá empata no Corinthians. Essa mesma alegria que está sendo vivida nesse momento pelo corintiano, transformada em tristeza, diretamente proporcional, porque o Real Ali empatou e ganhou nos pênaltis. 0-0, 1-1 e ganhou nos pênaltis. Então, e podia ter acontecido por aquele segundo tempo, podia ter acontecido. Né? E aí? E aí perde o futebol. E que verdade de futebol seria essa? Aí eles nos chamam de elitistas. Pois e eu vou dizer uma coisa, Juca, você me conhece, você sabe como é que eu sou com a vida. Eu diria que os elitistas têm problemas comigo. Agora, quando a gente faz um campeonato mundial de clubes, você pressupõe que ali tem que estar o mais alto padrão de excelência dos clubes de futebol do mundo, naquela temporada. Então,
dentro do assunto esporte, das 4 linhas, Claro. tem que ser elitista. Claro. Porque se a FIFA, as pessoas vão argumentando que tem que desenvolver o campeonato, quer desenvolver o futebol. Ó, o Mazembe chegou na final. Ninguém investiu no futebol do Congo por causa disso. Não, ninguém. O futebol do Congo não mudou absolutamente aliás, nada. Você que é um... Eu não tenho noção, não me pergunta. Nem me pergunta. Se você... Não, eu ia perguntar para ele, Eu já ele sei. não vai responder, né? Porque eu também não vou. Eu não sei. E ele é um estudioso do futebol internacional. Me deu um nome de um jogador do Mazembe. O goleiro. Opa, vamos ver, eu não sei. Aí tá me dando branco. O goleiro tem que sair por causa do saltinho. Não, é preto. Não, o goleiro que pulava assim, sentado. Me deu branco. Sim, é verdade. Me deu branco. Eu lembrei a comemoração ficou aí. Agora, se você quer saber nome Que de deu time... branco é uma expressão racista. No mundo politicamente correto, eu não sou racista. Só falta você dizer que a situação tá preta. Bom, aí você... Preto e branco. Aí o cara vai lá e me diz assim, Vitor, mas eu pelo menos conheci o Mazembe, o nome do Mazembe. Eu falei, sabe o que eu respondo pro cara? Vai no Google, digita um nome de um país, futebol. Você vai ver um monte de nome de time, você vai conhecer um monte de futebol sem campeonato mundial. Você vai conhecer em 15 minutos, você conhece 5 mil nomes de time de futebol. É isso. Brincadeira. A gente defende o futebol, defende o interesse do sujeito, e o sujeito quase chama a gente de vagabundo. É isso. Bom, eu pelo menos acredito em Deus, diferentemente de você, então eu acho que eu tenho que dar outra face. Eu acredito no São Cássio de Yokohama. Você sabe que eu descobri que existe um São Cássio, venerado na Itália, no dia 15 de maio. São Cássio de Imola. Era um taquígrafo que morreu, imagine você, sob tortura dos próprios alunos. Virou santo. São Cássio de Yokohama torturou cruzmaltinos e blues. Vamos vê-lo em ação. São Cássio merece. Esse foi do Torres, né? Essa é a defesa. Essa é a defesa do Moços. Essa né? defesa. Ó, essa defesa é. Esse é o gol que a o defesa Sheik. perfeita. Esse é o gol que o Sheik fez na Vila Belmiro. A defesa perfeita. Não é isso? É o Não, gol? Não é o gol do Sheik na Vila Belmiro? Ponta de dedo, Isso. braço, assim, não tem. É a defesa perfeita. Monstro. Aliás, eu acho que se o Cássio passar um pouquinho mais de tempo no Corinthians, mais de 2 anos. Eu li você dizer isso. Ele supera Ronaldo. Supera Ronaldo, Não, que ficou não. mais de 10. Eu sei, mas tem Gilmar dos Santos Neves. Bom, tô falando isso que eu Que vi. é uma lenda, né? Isso que eu vi. É uma lenda. O maior goleiro do Corinthians que eu vi, pra mim, é o Dida. Tá, e o Dida. Mais sem que o dúvida. Ronaldo, pra mim. Sem dúvida. Mas sem dúvida. Não, tem corintiano que gosta muito mais do Ronaldo, você tem que mas entender. por outras razões. Respeito. Como gosta mais do Birubiru do que do Dino Sani. Mas aí, nós estamos falando de jogadores Eu de futebol. não tô falando de melhor, tá? Eu tô falando de maior. Eu tô fazendo uma discussão técnica. Tá. Tô do maior goleiro, falando em importância, história. Que pra você o Dida tem aquela coisa de ter pego os pênaltis do Raí e tal. O Dida fez grandes campeonatos e salvou o Corinthians com os pênaltis várias vezes. É verdade, é um baita pegador de pênalti. Eu também, não, até porque eu não gosto. Exceção feita a São Marcos, eu te confesso, eu tenho um problema com goleiros de sangue quente. Eu acho que o goleiro não pode ter sangue quente. O goleiro tem que ser gelado debaixo dos paus. Olha, você sabe que eu não gosto do trabalho dele como técnico, mas o Emerson Leão tinha sangue quente e foi um goleiraço, assim, um gigante no gol. Eu sei, Vitor, mas daí dá um tapa no Careca. Com 17 anos de idade, cara. E é pênalti. Acontece. E perde o título pro Guarani de Campinas. Entendeu? É isso. Eu sempre fico. Alguns jogadores, mesmo goleiros ou não falando goleiros. era frio, eu tô pensando aqui tudo. Não, sim, assim. Gilmar era um gelo. Gilmar tomava um frango, Vitor. Era clássico. Ele levantava, arrumava as 2 joelheiras, tá? Fazia assim. Se recompunha fisicamente para recompor no jogo. E falava, vai que agora não entra mais. E o time jogava, entendeu? E o time jogava. Não ficava pensando no frango que ele tomou, entende? Outros que esses de sangue quente, tomam um frango, a vida... Júlio César. Júlio César contra a Holanda, Vitor. Lembra o que foi aquilo, aquele lance, aquele gol, ali acabou. Estava 1-1. E ele era o melhor goleiro do mundo. Sem dúvida. Unânime. Estava 1-1. O jogo tinha jogo. E o Brasil se desmilinguiu. Porque ele não podia tomar aquele gol. Entende? Então, eu acho isso. O Rogério é sangue quente ou sangue frio? Eu acho que não. O Rogério é um cara... Sangue quente domado. Não, ele é um cara dentro de campo, absolutamente gelado, e que no intervalo já não é. Antes também não, depois também não. Não dorme quando perde jogo até hoje. Mas dentro de campo, ele não faz um gesto. Veja um gesto translocado do Rogério. Me conte Já vão lembrar do pedido de substituição para o Ney Franco
Cícero William José, da polêmica na Copa Sul-Americana. Mas ele estava querendo tirar um jogador do time porque ele estava achando que a coisa estava em caco. Sim. Mas estou dizendo, ele, sair correndo atrás de alguém, furar uma bola. Não tem. Você pode procurar que não tem. Bom, o capitão Alessandro foi homenageado com esta braçadeira de capitão porque comeu o pão que o diabo amassou na segunda divisão e nada mais justo do que ser ele o capitão para levantar a taça de bicampeão mundial. Vamos ver. Aliás, essa taça é muito mais feia que a primeira ganha no Maracanã. O quanto foi duro, né, meu? Ter a oportunidade de um dia segurar aquela taça ali, cara, e levantar ela, né? Porque ali a gente está levantando milhões de torcedores, milhões de profissionais que nos ajudam. Tem tanta gente que não aparece aí, que dá uma força pra gente impressionante, você sabe muito bem disso, vocês convivem com a gente aí diariamente nessas viagens. Então ela estava pesada porque era muita gente ali, mas no fundo ficou leve. A gente para lá no vestiário, olha a taça, conversa, tira foto, daqui a pouco liga pro pai, pra mãe, pra filha, para um pouquinho de novo, passa para aqui, conversa com vocês. A gente vai precisar de alguns dias para entender realmente o quanto foi importante ser campeão mundial e o quanto de significado tem esse título para nós. E esse Danilo, dando toques de calcanhar, em trocas de bola na lateral, como se estivesse treinando. Será que vai ser agora ter reconhecimento? No CT do Corinthians. A sutileza do Danilo, né? Que teve participação fundamental, evidentemente, no gol. Jogou muito. Um gol que, diga-se de passagem, os corintianos um pouco mais velhos hão de lembrar, eu me lembrei na hora e até escrevi, o gol do Basílio, o gol dos 23 anos. Diferente. Claro que foi diferente, mas foi um gol, como o gol do Basílio, houve 3 tentativas até sair o gol. O chute, uma rebatida e o cabeceio. O gol ontem, aos 23 minutos do segundo tempo, né? O Paulinho dá para o Jorge Henrique, vai cruzar, dá para o Paulinho, ele faz que vai, o Danilo faz que vai, e aí sobra na cabeça do Guerreiro, o Guerreiro que o Tite apostou. O Tite fez algumas apostas que deram certo, que é realmente ele tirar o chapéu. Cássio é uma delas. Mas o que o Tite fez errado a temporada inteira? A temporada, talvez alguma coisa. O quê? Nos momentos decisivos, nada errado. Inclusive porque pôs para jogar o Jorge Henrique. O Jorge Henrique, que já tinha anulado o Neymar, agora anulou o Hazard. Jorge Henrique não, né? Todo o esquema com o Jorge Henrique, né? Mas é uma coisa impressionante o que esse cara se deu ontem. Né? Joga boleiro, né? Joga pro time. Né? Impressionante. Joga na linha dos meias, joga de segundo atacante, fica mais tempo na linha dos volantes hoje em dia. O Jorge Henrique uma das vantagens desse time do Corinthians é porque é um time muito malandro. É um time muito de jogadores, sabe? Danilo, você falou, frieza, Jorge Henrique, malandro. Paulinho, não tem essa vivência no futebol, mas tem a malandragem também. O Paulinho tem uma coisa, né? Que jogou mal o Mundial. O Sheik, diga-se de passagem, vê como é o futebol, né? O Sheik é o indiscutível herói, né, da conquista da Libertadores. Há outros, mas ele fez os 2 gols da final contra o Boca Juniors, né? Por esse aspecto, fala-se fez o gol que derrotou o Santos na Vila Belmiro e fez os 2 gols contra o Boca Juniors. Fez o gol que tirou o campeão mundial, o campeão da Libertadores de então, e fez os gols que derrotaram, né, o Papão, que vinha aqui no Brasil e ganhava a final de Libertadores de todo mundo. Muito bem, ontem ele perdeu 3 gols. Jogou mal o Mundial inteiro. Ele perdeu 3 gols. Sim. Ele não deu um gol pro Guerreiro, ele não deu um gol pro Danilo, naquela que ele chuta na trave, o Danilo tá esperando que ele, na linha de fundo, dê para trás. Não reparei. Note. E chutou nas nuvens uma bola que se ele entra com ela na área, faz o gol. Eu acho que você tem 2 jogadores que são grandes heróis do Mundial e da Libertadores, só 2. Simulou a expulsão. Ele simulou a expulsão do Kerr. Não aconteceu nada. Você não viu a cena, ninguém viu a cena. Não passou. Mas ele disse que simulou. Bom, então ele fez alguma coisa, pelo menos. Tem 2 jogadores que você pode colocar, pelo que fizeram em campo, como heróis de ambos os torneios. Cássio. E o outro? Fácil, hein, Juca, por favor. Não, aí eu não sei, Vitor. Aí eu sei que você Danilo, vai falar, mas aí vai ter discussão. Danilo, o gol contra o Santos na Libertadores. Sim. É o passe de calcanhar
pro Paulinho na final pro Sheik na final da Libertadores, é o lance do gol, é o auxílio na marcação. Se o Paulinho não faz o gol contra o Vasco, aí não sei. O Corinthians ainda nesse O aspecto... Paulinho é o herói da Libertadores. Eu acho que ele fez um bom Mundial, mas não pode ser um herói no mesmo nível do Cássio no Mundial. Os 2 jogos só. Eu acho que há premonições, há avisos, né, que o futebol dá. E se você olhar, agora é muito fácil também falar isso tudo que eu vou falar, né, principalmente em relação à Copa Libertadores. O gol do Ralf contra o Táchira, sei lá contra quem, no último minuto. Na estreia. Na estreia. Sim. Se o Corinthians perde aquele jogo, ia dar uma maior crise. Tá vendo? Não serve para jogar, não tem passaporte, não sei o quê e tal. O Tite já perdeu pro Tolima, agora vai perder, não vai passar para outra fase. Esse gol. Eu acho que tem uma jogada que explica o que você falou. A defesa do Cássio. Sim. Contra o Vasco. Lá. Acabava o campeonato ali. Não, mas não é por isso. A partir daquele momento, nas minhas palavras, o Corinthians vai ser campeão da Libertadores. Sim. Porque é o que você falou, são sinais que o futebol dá. É isso. Sinais que o futebol dá. É isso. Vamos ver o que disse o maestro Paulinho, o Beckenbauer corintiano. Estamos aqui ao lado do Jorge Henrique, né? Como é que você analisa aí a equipe do Corinthians aí, conquistando esse título tão importante aí? Nossa senhora, foi bem demais. Já sei, né? Acho que o título acho que é fruto de um grupo, de uma união. Acho que todos os jogadores respeitam cada um. Às vezes você não está jogando ou entra na função de outro jogador, o jogador respeita, entende. Então a gente fica feliz pela união que temos dentro e fora de campo. Então agora é só comemorar. Tá aí, Jorge Henrique, campeão mundial. Olha só, Paulinho, hein? Cheio de graça. Mas o Jorge Henrique está certo, né, no discurso. É um título do coletivo. Sem dúvida, a equipe. Acima do O Tite é coletivo. um grande mérito. O Tite montou um time. É indiscutível. E, aliás, eu achei curioso, Vitor, eu ia até te telefonar. Nós falávamos, Vitor e eu, na quinta-feira, quando ainda havia 1000 interrogações em torno do que o Tite vai fazer, eu dizia para ele, eu não tenho a menor dúvida que ele vai repetir o que fez com o Santos, vai pôr o Jorge Henrique para marcar o Hazard, senão o pobre do capitão corintiano vai levar um baile. E vai tirar o Douglas. O Alessandro vai ser feito de gato e sapato. E vai tirar o Douglas, que não tem velocidade, não tem marcação, não tem nada para esse jogo, não pode. Né? Embora tivesse sido ele o autor do passe pro gol do Guerreiro contra o Real Madrid. Um chuveirinho, né? Jogar um passe, né? Ele deu uma cruzamentinho, mas tudo deu bem. bonito, de 3 dedos, foi Sim, estiloso. Né? Muito bem, eu não gosto dele, você sabe disso, eu jamais gostei, nem na segunda divisão, quando ele fez aparentemente uma boa campanha. Mas Eu sei. não importa. Eu estava dizendo, nós conversávamos, eu ia conversar na sexta-feira, porque eu achei muito curioso que assim que ficou claro, né, que o Jorge Henrique jogaria, um bando de gente começou a dizer, mas é um perigo. É a primeira vez que esse time vai jogar junto na temporada. Tá entrosado. O que é uma bobagem. Tá entrosado. Eles executam funções exatamente iguais. No mundo Exatamente. estão acostumados todos eles. Claro, é claro. O Guerreiro ia fazer a mesma coisa, o Jorge Henrique ia fazer a mesma coisa, o Paulinho a mesma coisa, o Ralf a mesma coisa. Claro, Não muda nada. Claro. Muito bem. Vamos ver um pouquinho do bando de loucos do Vai Corinthians. Agora, aliás, a palavra de ordem é Vem Corinthians. Volta. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai Corinthians é guerra, é sangue, é raça. O Corinthians seria um cumprimento natural de um bom dia, de uma boa tarde, boa noite. É o Vai Corinthians para todos os corintianos. Em todas, é no metrô, é no trem, é nos restaurantes. Se encontrou a camisa, é Vai Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai Corinthians. Gambare Corinthians. Vai Corinthians! Bando de loucos. Bando de loucos. Que coisa impressionante. Olhar para aqueles estádios e parecer que estava vendo o Pacaembu. As mesmas faixas, as mesmas cores, os mesmos cantos. Coisa de louco. Bando de doidos. Vamos ver torcedores do Corinthians sofrendo aqui no Bar do Bill.
legal, muito legal, muito legal. Mas você reparou que depois do meio-dia, 1 hora, assim, o buzinaço diminuiu? Sim, as pessoas foram dormir. Então, eu imaginei. Depois De ressaca, acabado, sem condições. Tinha um bando de gente na Paulista, nem vi cenas da Paulista, para te falar a verdade. Mas estava... Porque Então, as pessoas não dormiram. Porque o buzinaço da Libertadores foi a madrugada inteira impressionante, assim, impressionante. Sim. Esse que o pessoal dá acabado mesmo. O fuso do Japão é complicado. Complicado. É complicado acompanhar. Não é fácil, não. Olha aqui, eu falei do Bar do Bill, né? Parece que eu estou fazendo merchandising, nem sei onde é o Bar do Bill, quero deixar muito claro, mas achei muito lindas as cenas. Mas quero também dizer à cara internauta, ao caríssimo internauta, que eu, enfim, rompi um verdadeiro dogma na minha vida, né? Que é aquele que diz que jornalista não faz propaganda, jornalista não faz merchandising, quem faz isso prostitui a profissão. Sempre achei isso, continuo a achar. Mas eu acabei me rendendo e até está por escrito isso no meu blog. Eu comecei a fazer um merchandising. Vem para o Cássio você também. Vamos ver agora a chuteira de ouro e os pernas de pau. Bom, é claro que chuteira de ouro é todo o time do Corinthians, é o goleiro Cássio, né? É o Guerreiro, é o Danilo, é a Fiel. Paulinho. Né? É o bando de loucos, é o Tite, né? Que entra para a história como o maior técnico da história do Corinthians, depois da tríplice coroa, né? Campeão brasileiro em 2011, da Libertadores e do Mundo em 2012. Né? São todos esses os jogadores que merecem, né? A chuteira de ouro. É muito boa essa faixa, né? De favela esria. É muito boa. E o Tite entrou na pilha, né, inteiramente tomado. O Tite virou Mano, não Mano Menezes, virou Mano, é nós, né? E, bom, o que são os pernas de pau, lamentavelmente? São aqueles que participaram da Copa Sul, né? A começar... Americana. Não, Sul, né? Porque a Americana não foi decidida. A Copa Sul, acabou, o jogo acabou na metade, né? Então, é a Copa Sul. O time não quer jogar? Assim, não teve jogo. Está lá no tapetão, diz que vai punir, que o Morumbi vai ser interditado para a Libertadores. Eu não acredito em nada que esse jogo... Acho mais fácil punir o Tigre. Né? Que mais fácil não. O Tigre tinha que ser eliminado das próximas 5 competições sul-americanas. Né? O Tigre de Bengala, de desdentado, né, que veio para o Morumbi para melar a festa. Agora, veio para o Morumbi para melar a festa e encontrou na direção do São Paulo, porque o Tigre é um clubeco, não tem a menor importância, né? É quase um time de várzea. Veio para São Paulo e encontrou na direção do internacionalíssimo, vitoriosíssimo São Paulo, dos clubes mais vitoriosos do futebol mundial, o combustível para fazer a cafajestagem que fizeram. Talvez fizessem sem nenhuma desculpa, mas arrumaram as desculpas. Ao não poder treinar no Morumbi no dia anterior. O São Paulo não pôde treinar na Bombonera? Dá um tapa de luva de pelica. Diz, aqui conosco, nós somos o São Paulo Futebol Clube. Tricampeão da Libertadores, tá, seu Tigre? Então, venha treinar. Eu te falei que eu fui jantar lá e vi o gramado sendo tratado em péssimo estado. O gramado estava em péssimo estado por culpa do anfitrião, que recebeu a Madonna antes. O anfitrião diz assim, olha, meu visitante, infelizmente o gramado não está bom. Eu quero lhe pedir uma coisa. É claro que vocês têm todo o direito de vir aqui conhecer as circunstâncias do jogo que vocês vão disputar amanhã, uma competição internacional. Peço a vocês, venham de tênis, para não machucar mais o gramado. Se eles viessem bem, muito obrigado. Se não viesse, paciência. Não seria isso que ia tornar pior ou impraticável o jogo no dia seguinte. O ônibus... Não foi dado ao ônibus a segurança que deveria dar. E aconteceu com o ônibus do Tigre aquilo que acontece e a gente reclama com o ônibus dos times brasileiros que chegam nas ruazinhas da Boca e tal. Foram apedrejados. Aí você já imagina a pilha que o time do Tigre chegou no Morumbi. Vai subir para aquecer no gramado, que é uma praxe? Não, nenhum tem time, lá. Chuca, tem só lá. Um detalhe, nenhum time aquece no Morumbi. O São Paulo tem uma placa. O São Paulo tem uma placa dentro do vestiário dos visitantes dizendo assim, é proibido aquecer no gramado. Há anos. O São Paulo não pode proibir uma coisa que é uma prática internacional. Então, o São Paulo peça, olha, nós aqui pedimos para que... Vamos cumprir? Não, não vamos cumprir. Por quê? Porque o visitante não tem as mesmas condições de aquecimento que o time do São Paulo tem no seu vestiário principal. Não quer subir? Suba.
você não põe 5 seguranças para impedir. Até, primeiro porque 5 seguranças não impedem 22 argentinos, como não impediram. Não impediram. Né? Passaram por cima deles. Então, era tudo... Não é o gesto. O gesto que o Lucas fez, mais do que natural. Mostrou o quê? Está reclamando do quê? Ó, vocês tiraram o sangue de mim. Né? Aliás, o Lucas é chuteira de ouro. Não sei se apareceu a foto dele. Né? Um moleque corajoso, não se intimidou em nenhum momento. Né? Vendido, não tirou o pé da bola, impressionante. Jogou para burro, né? podendo comprometer um contrato milionário que ele tem. Né? É chuteira de ouro, se eu não disse, estou dizendo agora. Mas, enfim, a direção do São Paulo foi absolutamente... Eu não vou falar do Tigre, porque eu quero que o Tigre se exploda. Eu vou falar do São Paulo Futebol Clube. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso com ênfase? Porque eu espero, embora não acredite, que ano que vem, quando nós vamos ter o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Fluminense, todos jogando a Copa Libertadores, o Grêmio, que não haja cafajestagem no novo estádio do Grêmio, que não haja cafajestagem do gás no vestiário do Palmeiras, que não haja a cafajestagem de gavião soltando rojão na porta do hotel do time visitante, porque é isso que distingue e faz com que os europeus olhem para a Liga dos Campeões com mais interesse. Porque nós damos exemplos de selvageria, que nós somos índios ainda, que nós estamos... Foi por isso que os europeus se recusaram a fazer a ida e volta da Intercontinental antigamente. Com todo respeito aos índios. Entenda o sentido do que eu disse, nenhuma... Até porque os índios têm sido vítimas de genocídios. Nenhuma postura etnocêntrica, pelo amor de Deus. É apenas o sentido figurado, né? É bom a gente explicar. Não é possível que isso continue. Não é possível que isso continue. Né? Porque isso não é civilizado, isto é esportivamente subdesenvolvido. Né? É cafajestagem. E é inadmissível que um grande clube brasileiro seja protagonista de coisas como essa contra aquela coisa menor, né? Chamada Tigre, em todos os aspectos. Mas acho que nada disso ia levar de 10-0. Né? Se tivesse 0-0, com tudo isso, voltariam para o campo. Não tem a menor dúvida. Iam jogar o segundo tempo. Menor dúvida. Se tivesse, mas perceberam que iam levar de 7, 8, né? Que era o que estava se ensaiando. E aí, 65 mil pessoas que fizeram uma festa linda no Morumbi. A entrada do São Paulo em campo no Morumbi, quarta-feira, o Steven Spielberg assinaria. Uma coisa flamejante. Nada como 4 anos você ganhar campeonato para estimular uma torcida, né? Isso, mas lindíssimo. E, bom, é claro, teve festa, teve tudo, mas não foi a mesma coisa, porque, né, acaba ganhando sem disputar o segundo tempo por WO. Olha, realmente eu não me conformo e não me conformo definitivamente. O que faltou? Vamos ver agora... Bola de cristal. A bola de cristal. Veja o favor que nós fizemos a Victor Ernesto Biner, para ele terminar bem o ano, podendo... Você pode fazer as contas do ano inteiro, se você quiser. Né? Vamos ver. Vamos fazer as contas do ano inteiro, para ver quanto é que acabou. Nós temos lá aquele amigo que faz, ele está quieto, né? Porque ele sabe que você... Não, já mandou para mim, eu estou ganhando fácil. Tá bom, tá. Eu quero ver. Você esqueceu. Você sabe que vem você traz. Ambos acertamos os 2 campeões. Fechamos com chave de ouro com 100% de acerto, hein, Júlio Fúria? A única vez do ano, acho que os dois tiveram 100% de acerto. A diferença é a seguinte, a diferença são duas. Primeiro, eram apenas 2 jogos. E eu não só dei o palpite do que ia acontecer, como eu dei o palpite do que eu queria que acontecesse. Ele não. Ele queria ter acertado só 50%. Ele ia ficar feliz da vida se tivesse acertado. Tranquilo. Ontem depois do jogo, por exemplo, eu sei, eu fui no Vai-Vai. O seu, claro. Eu fui no Vai-Vai. O Vai-Vai é Corinthians? Ontem tava, viu? Nossa Senhora! Acabei tirando... Peguem outros tabelinhas. Não, ontem estava. Eu tô falando isso porque boa parte dos São Paulinos e palmeirenses que comparecem à escola não foram ontem. Tá certo. Fugiram. Tá certo. Fugiram. E eu fui. Fui por quê? Fui para dar os parabéns para meus amigos, porque eu achei que foi um título ganho dentro de campo, com todos os méritos, de maneira exemplar. Na verdade... Como tem que ser. Na verdade, ambos fizemos 75%. Por quê? Porque não teve segundo tempo. Eu sei lá, bola... Aliás, eu esqueci de perna de pau, queria colocar 2 personagens rapidamente. Faz favor. Rafa Benítez, capaz de armar o time de maneira arrogante, sem volantes de marcação, que é uma coisa arrogante, falar, não, eu tenho jogadores técnicos e vou ganhar deles. Quem eles pensam que são? Minha impressão é essa. E Fernando Torres,
que parece uma bailarina desde que chegou ao Que Chelsea, ele é um jogador de aconteceu, hein, futebol. Vitor? Mas Ele, o que ele aconteceu? parece que calça uma sapatilha de dedo e joga Mas espera futebol. um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Não é possível Você que isso- sabe que certas coisas eu esqueço. O Torres foi para o Chelsea, Do Liverpool. eu sei, antes da Eurocopa. Ele ficou um período longo sem fazer gols, Mas reserva do Drogba. Mas na Eurocopa, ele não fez uma Euro abaixo da crítica. Fez. Fez. Ele fez um gol importante, eu lembro se Pois é, aí que tá. Não, mas ele jogou mal no geral, Juca. Eu acho que quando eu pego no pé do Porque jogador... Ele é mentira. Não, ele ele no foi uma Atlético de fase. Madrid, no Liverpool, ele jogou muita bola. Só que depois, acho que a negociação de 50 milhões de euros foi uma negociação muito cara para o Chelsea. Ele passou um período sem fazer gols, aí disseram que era adaptação. E quando eu falo isso, não é por não fazer gols ou por jogar mal, mas é a postura. O jogador, para mim, que corre na ponta do pé, como se tivesse uma gazela. Eu nunca vi coisa mas, igual. Mas, olha, e a prova No disso futebol é o eu nunca vi seguinte, coisa igual. A prova disso é o seguinte. É claro que tem méritos do caso. Eles estão perseguindo ele na Inglaterra, né? Mas o gol que ele perdeu, porque ele deu um toquinho. Mas Ele é quis- óbvio. né? Porque ele está acima do time, da Isso. camisa, do futebol, do jogo, dos outros concorrentes. Agora, ele... você viu o Oscar falando pro Mauro Também. Naves? Também, Juca, você Esse cara percebeu? é louco. Não sei se você... Olha o sufoco que nós estamos tomando. E ele me deixa no banco. E você não percebeu? E eu li uma declaração do Lucas Piazon. Lucas sim. estava no banco. Falou, tirante o Ramírez e o Davi Luiz, ninguém mais honrou a camisa. Esses caras vão ter problema. eu ia falar isso, porque o Ramírez e o Davi Luiz, eles entraram no campo entendendo o que é o Corinthians, entendendo o que era aquele jogo, entendendo o que era uma rivalidade, porque tem a cultura do futebol brasileiro. Eles encararam o jogo como os jogadores do Corinthians encararam. Os outros, quase todos, se esforçaram, lutaram, guerrearam, mas aquela coisa a mais que vem da disputa, eu contra você, eles não têm. Não tem, não é deles. Eles têm contra o Tottenham. Eles têm contra o Liverpool, eles têm contra outras equipes, contra o Manchester United. Tem contra o Leeds, por exemplo. E o Oscar tinha isso. O Oscar tinha o desejo de... E o Oscar é São Paulino e falou para pessoas, para tinha o desejo de se redimir, segundo o comentário ali com a torcida do São Paulo, Ele é do mas não teve Inter. oportunidade. Ele é do Inter, ele é colorado desde criancinha, o Oscar, não sei, só faltava o Oscar fazer gol no Corinthians. Ora, isso é muito bom. Imagina, ele estava no pretensão. inferno, Como o São diz Paulino outro, no meio e acabou no céu, cara. Pretensão e água benta não fazem mal a ninguém. É muito bem. Vamos Então, lembrar de um detalhe, Juca, que Furia, que se você encerra, que eu sei que você estava se Sim. despedindo. Sim. Nós sairemos de férias, Sim, nós sairemos de férias. tá? Retornaremos... Eu queria voltar a trabalhar logo no começo de janeiro, mas Juca Kifuri se recusa. Voltaremos no dia 18 de fevereiro apenas. É tá? mesmo? 18... Você combinou com a Priscila. Aquilo ali que a gente tem 9... Nós estamos estourando isso tudo? Isso, cedemos o tempo. Barrabás, e eu aqui fazendo... Temos quase o tempo de uma tabelinha... É normal. De 3 semanas, 2 Com semanas apenas atrás. 2 jogos. Imagina se tivesse um terceiro jogo. Então é isso. Quando é que a gente volta, Vitor? Você que sabe 18 tudo. de fevereiro, tá aqui no roteiro. Que Juca. 2 vagabundos. Não, eu Você, eu protesto. quero voltar Não, eu quero antes. voltar antes. Eu também. Você não perde por esperar. Quem sabe eu volto sozinho. Mas Se voltarei. depender de mim, semana que Voltarei vem, véspera de Natal, eu tô com minhas aqui. previsões. E você tome nota. Você tome nota. Quem vai ser campeão da Libertadores? Na Libertadores, Corinthians, Quem vai ser campeão paulista? não tem a menor importância. Não será o Tetra do Santos. Brasileiro. Brasileiro, é bem provável que seja o Corinthians de novo. Copa Sul-Americana. Não faço a menor ideia, não tem a menor importância. UEFA Champions League. Barcelona, Copa das Confederações. Espanha, E finalmente o Mundial de Clubes. Corinthians e Barcelona. Nós vamos vingar o futebol brasileiro, como já fizemos. Vingar o futebol brasileiro. Eram cinco campeões seguidos europeus. O Coringão foi lá e crau, como fez com o Boca Juniors. Agora é o seguinte, o menu... Quem sabe os elencos dos O times? menu do Corinthians para 2013. Tome quê? nota. O menu. do Menu? Corinthians. Menu. Do Corinthians para 2013. Tome nota. ai. Tome nota. Vai falar um bicampeão do mundo. Elimina o Palmeiras nas oitavas da Libertadores. O Palmeiras consegue chegar às oitavas, o que já terá sido uma façanha. Depois pega o São Paulo na semifinal. São Paulo e passa na elimina pré-Libertadores, então. Também, elimina também o São Paulo. Dentro do Morumbi ou no bicampeão, Pacaembu? onde quer que seja. Deve ser no Pacaembu, porque sempre o segundo jogo é na casa de quem faz a melhor campanha. Tá. Ganha a Libertadores pela segunda vez, que é um torneiozinho cucarático. Semifinal e final você é vai falar? fácil. Não tem a menor importância. E vai a Casablanca, no Marrocos, jogar contra o Barcelona. Jorge Henrique bota o Messi no bolso.
e o Corinthians ganha de 1-0 e Tite comemora. Nenhuma possibilidade de ter aquela revanche contra o Raja Casablanca que tomou um gol que nunca aconteceu talvez no Morumbi naquele Mundial de 2000. Talvez haja uma oportunidade de revanche com o Real Madrid. Bateu na trave e saiu. Do Real Madrid, quando o João Carlos fez um gol legalíssimo e foi anulado, seria 3-2 para o Corinthians. Tá bom. Até boas férias, bom Natal, ótima passagem de ano. Muita saúde e muita alegria. Todos. Tchau. Vai, Corinthians! Ei, jornalista.